muito bem-vindos ao nosso episódio de número 554 do nosso Café com Segurança. Voltou? Quem voltou? Kleber Reis! Ele teve coragem de aparecer. Ele está de volta. Nesse ano. Então. Se você pega o histórico, o vídeo, o último café com ele, se eu te pegar o histórico no YouTube, a última vez que o Clebão tá, tem um Clebão a menos aí. Verdade. Ficou em 25. Exatamente. Metade aqui de Sorocaba. 180 dias de dieta. Achei que era aqui. Com a minha nutricionista. Não, cara, Clebão é outro Clebão. É quase um Clebinho. É quase Clebinho. Vai virar Clebinho já. Nada, senhores. Muito obrigado pela sua audiência aqui conosco. Hoje um episódio super especial aqui, gravado diretamente da Hanwha Vision. É café in loco. In loco. Hoje é café expresso, café mais forte, tudo junto. Sensacional. E é uma alegria estarmos juntos aqui. Eu, Kleber Reis. Ele, o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, guerreiros. El mentor, el investidor, ele, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Nossa mente brilhante do CT Hub Seg Summit, ele, Thiago Pavani. É isso aí, Café com Segurança, CT Hub oficial. Teve O ano mudou, mas a palminha não. É isso. Muito bom. E o nosso convidado, nosso anfitrião do dia aqui, ele, Felipe Ortiz. Satisfação, sejam bem-vindos, amigos do CT. Muito bom. A Casa da Hanwha. Primeiro episódio do ano. Filipão, bora lá. Primeiro episódio do ano. O que a gente pode falar de novidade? Já vamos trazer novidade aqui. Não, o que a gente tem? Vamos falar, a galera tá passando as imagens aqui do escritório espaço da Hanwha. Que sensacional espaço, né? Muito bom. Tava brincando, cara, que sala de reuniões animal, né? É. Fomos recebidos aqui com um cappuccino, com chocolate, né? O nome é outro patamar. Experience. É HITE, que é Hanwha Innovation Technology Experience. Tem uma explicação aí. HITE lembra de high na hora da pronúncia, então tem todo um conceito aí, mas é o nosso showroom, são as soluções da Hanwha disponíveis para os nossos amigos e parceiros. How Innovate Technology Experience. É isso? Aê! Boa. Eu demorei muito mais do que o Thiago para aprender. Mas falando em palavras difíceis, que episódio é hoje, Ada? Hoje é o nosso episódio 54º episódio. 554 Ele treina a semana inteira. Uau! Eu não tenho dúvida. Isso eu tava treinando desde o ano passado. Vamos lá. Bora lá, Filipão. Fala aí. Né? Esse cara fica fazendo piadinho de a gente é bom nisso, né? Bom, primeiramente agradeço aí vocês, pessoal, para receber os meus amigos e parceiros aqui do CT, falar para o nosso público, para o público do CT, um pouquinho mais sobre a Hanwha. Vou começar pelo assunto do HITE, do Hanwha Innovation Technology Experience, que a gente inaugurou em agosto. Foi um marco importante. 2025 foi um ano de reconstrução, né, para a companhia. Então, a gente veio de um 2024 desafiador, o mercado como um todo, e a Hanwha sofreu bastante com mudanças, não só no Brasil, mas Latinoamérica como um todo. Vários profissionais da Hanwha deixaram a companhia, foram para concorrentes, para distribuidores, integradores. E 2025 foi um ano de reconstrução e muitas conquistas. Então, acho que a gente, uma delas é esse espaço que a gente tem aqui, acolhedor, um espaço com geladeira, tem tecnologia, tem café, tem cerveja, tem parceria, tem troca de ideia. Então, faz parte do nosso DNA essa proximidade, a gente poder estar junto dos parceiros, falar de tecnologia, mas fazer negócio de uma maneira leve, fazer negócio de uma maneira interativa. Então, acho que esse é um dos nossos... A gente pode começar por aí como uma das grandes novidades da Hanwha para o mercado. Poder mostrar tudo que a gente tem de solução para as principais verticais, de uma maneira que vocês puderam acompanhar, a gente vai mostrar um pouquinho no vídeo aí. Muito legal. E quem quiser eventualmente conhecer esse espaço, qual é o caminho para que possa fazer um agendamento? Tá, bom, o time da Hanwha, que cresceu bastante também esse ano, está totalmente aberto. Então, a gente tem uma equipe que atua com clientes finais, né? A gente tem uma equipe que atua com integradores, time de distribuição. Então, grande parte dos parceiros já tem os seus focal points aí. A casa está sempre aberta, a gente fica na Barra Funda, em São Paulo, Avenida Marquês de São Vicente, número 230, conjunto
2308. Então, pode me procurar, pode procurar qualquer um dos membros da Hanwha para a gente poder fazer o agendamento e receber o pessoal aqui, que é uma grande satisfação sempre. Muito show. E Ortiz, hoje o nosso programa abre o ano, primeiro episódio do Café 2026. Eu queria que você fizesse pra gente um panorama, uma retrospectiva 2025 e o que vem para 2026. Bom, a gente está em dezembro em fase de planejamento para 26, então grande parte das coisas estão bastante frescas na memória, né? Como comentei aqui a respeito do Height, 2025 para a gente foi um ano de reconstrução e um ano muito positivo, né? Reconstrução do time, a gente mais do que dobrou o time que nós tínhamos para poder amparar o mercado, uma equipe muito qualificada, profissionais extremamente competentes. A gente entregou o espaço aqui do Height para poder... Isso era um dos nossos déficits aí, olhando como companhia, né? Para poder ter essa interação maior, para que o cliente possa interagir mais com o produto, com as tecnologias e as soluções. Nós conquistamos muitos novos clientes, então... A Hanwha tem uma atuação de solução high-end muito verticalizada, fez muita coisa com o CT, eventos lá no CT, outros eventos aqui. Então, a gente ampliou a carteira de clientes muito em 2025, verticalizada. Então, clientes nas verticais de transporte e logística, mineração, óleo e gás, energia, data center, grandes companhias globais. Então, foi um ano bastante significativo. A Hanwha cresceu na ordem aí de 3 dígitos se a gente comparar com o ano passado. Então, foi um crescimento significativo. A gente tem a expectativa de um crescimento similar para o ano que vem. Então, os planos, esses investimentos, eles são base de um plano ambicioso que a Hanwha tem de liderar o mercado high-end no Brasil no médio e longo prazo. Aí. O desafio não é nada simples, a gente começou bem. Então foi um ano de bastante conquista, de muitos entregáveis, de muito esforço. A equipe precisou ter muita resiliência para conseguir estar em vários locais ao mesmo tempo, a pivotar o modelo, a conseguir estar preparado. Mas é isso, acho que uma equipe, falando de 2025 de forma geral, a lição que ficou é a regionalização comercial. Foi muito importante, então hoje a gente tem profissionais que atendem para o Wellington, fica no Rio de Janeiro, para atender Rio, Minas Gerais, Espírito Santo. A gente tem gente no Centro-Oeste, lá o Rogério, para cuidar de Brasília, Goiás, Goiânia, Mato Grosso, Centro-Oeste todo, gente no Sul. Então, regionalizar o atendimento comercial trouxe proximidade. Então, hoje a Hanwha é uma companhia mais próxima dos integradores, a Hanwha é uma companhia que entende melhor a particularidade, que consegue estar no dia a dia, assim como dos clientes finais. Então, nossa retrospectiva, de maneira geral, passou por essa reconstrução, essa aproximação, aumentar a cadeia, fortalecer o nosso programa de canais. Então, a Hanwha reestruturou o programa de canais já existente, fortalecendo toda a cadeia, levando mais confiança para a cadeia de negócio, o que é muito importante para a gente, registro de oportunidade, trabalhar essa parte do programa de canais com seriedade. Então, foi um ano de reestruturação. Embora o número tenha sido... A gente tenha percebido um crescimento expressivo, né? Quanto mais a gente cresce, a dificuldade de crescer aumenta ainda mais. Então, os planos aí já pivotando para 2026, a expectativa é continuar crescendo nessa mesma ordem. A gente tende a ter um ano muito voltado para os clientes finais, falando da Hanwha como companhia, de branding, de solução. Existem coisas que o mercado não sabe sobre a Hanwha, foram novidades, inclusive quando eu cheguei aqui. Então, a Hanwha é uma das 5 maiores empresas da Coreia do Sul. Então, ali ao lado de LG, Hyundai, Kia, enfim, Samsung, é um grupo que fatura mais de 60 bilhões de dólares, é uma companhia muito sólida, que tem várias verticais de negócio, desde lançamento de satélite para a estratosfera, tanque de guerra, radar antiaéreo, a parte de Hanwha Ocean, que faz exploração no oceano. Então, a Hanwha Vision é uma empresa de um complexo muito grande, focado em tecnologia, e a gente tem como um dos objetivos para 26 estar próximo dos clientes finais, levar essa mensagem, trazer essa proximidade, falar das nossas tecnologias, dos entregáveis e como a gente pode ajudar
as empresas a serem mais seguras, a serem mais eficientes, a serem mais produtivas, como as tecnologias da Hano podem auxiliar na linha de frente aí nessas verticais. Então esse é um dos nossos principais drivers, né? Além de continuar o trabalho que a gente iniciou em 25, solidificação da cadeia de integração, das parcerias com os distribuidores. Para 26 a gente tende a olhar um pouco mais o cliente final e se aproximar dos nossos tech partners. Então, empresas de VMS, de controle de acesso, de radar, tal, a gente tende a estar ainda mais próximo de geradores de neblina. A gente tende a estar mais próximo dessa cadeia de negócio como um todo para 26. Filipão, acho que é legal só enfatizar, quando a gente fala para o grande público sobre essa questão, eu vou me posicionar no cliente final e, ao mesmo tempo, fala de programa de canais. Às vezes fica uma confusão, o pessoal fala, mas você está indo no cliente final que eu estou trabalhando, né? Acho que é legal esclarecer o que é o posicionamento institucional, né? Sim, sim. Vamos lá, a gente... O grande objetivo, quando a gente fala de trabalhar no cliente final, é, como fabricante, ser um gerador de demanda para a cadeia. Então, eu como fabricante, quando estou no cliente final, falando de tecnologia, ninguém melhor do que a própria Hano para falar das tecnologias da Hano. Então, não que a cadeia de negócio, né, o integrador não esteja preparado, ou o distribuidor, mas a gente estando lá, como fábrica, a gente traz para o cliente final essa segurança, ou o fabricante esteve aqui, e aí quando a gente consegue posicionar a Hano como uma opção de tecnologia, ele consegue perceber valor, a gente traz essa demanda para dentro da cadeia de negócio. Então, esse projeto será atendido por um integrador, esse projeto será fornecido, importados por uma cadeia de distribuição oficial. Então, a Hano leva muito a sério o programa de canais, distribuidores, integradores e clientes finais. A gente não tem... clientes exclusivos que podem fugir à regra, isso para a gente é uma questão muito séria e o objetivo é de fato trazer valor, gerar valor para a cadeia de negócio. Quando falo de estar no cliente final, assim, fique tranquilo, integradores, porque a gente também como fabricante consegue gerar demanda e trazer isso para dentro da cadeia para que a gente possa contribuir com um negócio no final do dia. Muito boa pergunta, valeu aí. Felipe, e agora, quando a gente fala do mundo de imagens, às vezes, na questão segurança eletrônica, é muita tecnologia que tem. As empresas têm evoluído, é um mercado que cresce em termos de avanço tecnológico. Só que, às vezes, a gente vai para algumas linhas, e se a gente pegar, por exemplo, vídeo monitoramento, onde, às vezes, a sensação é que está todo mundo igual. Ou o integrador pensa isso. Como que o fabricante se posicionar para mostrar aonde tem a diferenciação, né? Você trouxe algumas coisas aqui, né? Como uma grande empresa, como posicionamento, como ir no cliente final para levantar demanda. Mas como convencer isso, mostrar isso para o integrador, né? Porque às vezes ele coloca todo mundo no mesmo tudo balaio. Câmera, né? A gente sabe que não. Como Rama, como fabricante, como que é a forma o que você coloca na conversa para mostrar que não é bem assim? Esse é um dos nossos grandes desafios, né? Eu brinco, qualquer coisa que você vai vender, a tendência do cliente é falar assim, é o mais barato? Deixa eu ver, né? Tem alguma coisa mais barata? Né? E é diferente, você não vai pagar numa BMW o valor que você vai pagar num Honda, ou num Fiat, num Volkswagen. Não que o Volkswagen e o Fiat não sejam bons, mas não é só uma questão de branding, é uma questão de entregável, de feature, de tecnologia que aquele carro pode ou não entregar comparado com o outro. Depende pra quê, né? Porque às vezes se for para ficar estocado no mecânico, pode ser que seja bom. Exatamente. Você não vai comprar uma Ferrari para andar na terra. Qual é a finalidade que você precisa? Então, esse é um dos nossos grandes desafios, falar de TCO, de você olhar o valor do projeto, de entregável. E eu gosto bastante de usar alguns exemplos específicos, né? Assim, um deles quando a gente olha um celular, por exemplo, eu tenho às vezes um celular de R$1.000 e um celular de 5, 8 mil reais. O que muda, basicamente, se você for olhar a tela, é muito similar, o housing é muito similar, é a capacidade de processamento, por exemplo. Então, a depender do aparelho que você tenha, aquele celular, você abriu 2, 3 aplicativos, o Waze junto, ele vai travar, não vai funcionar direito, e você vai ter um outro aparelho que vai performar muito bem, dependendo daquilo que você estiver precisando e tal, qualidade da imagem, enfim, você vai filmar. Com a câmera não muda muito.
Então, não tem muita mágica. A Rano investe muito, é o que eu falei, a gente faz tanque de guerra, radar antiaéreo. Então, a Rano tem um prédio no Vale do Silício lá, com mais de 150 engenheiros focados em desenvolvimento de inteligência artificial, ou seja, aperfeiçoamento do algoritmo para entregar inteligência demandando menos processamento. E, por outro lado, a gente tem uma linha de produtos muito forte com os nossos próprios processadores e parcerias. Por exemplo, a gente tem parceria com a NVIDIA. Então, eu tenho câmeras com a NVIDIA Jetson embarcado, que tem uma capacidade de processamento gigantesca. Você não vai conseguir ter numa câmera com uma linha de entrada. Eu preciso desse tipo de câmera, qualquer tipo de aplicação? Não. Então, o desafio é muito entender, por isso que eu falo da necessidade de estar próximo do cliente final, é entender a necessidade, a aplicação, para saber o que posicionar, que linha de produto, onde estão os nossos diferenciais. Então, tem o apelo tecnológico, hoje falando de tecnologia, processamento e capacidade de um algoritmo com IA mais leve, são a base para você entregar uma solução funcional. Paralelamente, a gente tem outras questões. Uma que a gente sempre destaca é cybersecurity. Então, a gente tem visto aí o crescimento de ataques hackers. Isso é uma demanda. Hoje eu vi um dado recente que, assim, o negócio de ataque hacker, ele já supera o PIB do Brasil. Então, ele tem crescido exponencialmente há anos. E cada vez mais, quanto mais a tecnologia se desenvolve, esses riscos eles se desenvolvem numa mesma crescente. Então, quando eu olho para as tecnologias da Rano e a gente leva para o mercado tecnologias com certificações como NDAA, né, que é uma certificação do governo norte-americano para você poder vender para as empresas do governo, tudo que você imaginar de certificação relacionada a cybersecurity são preocupações que a Rano tem desde a linha de entrada até os seus produtos mais premium. Então, conseguir levar isso para o cliente, mostrar os riscos que eles estão se expondo ali, esse é um dos nossos grandes desafios, Ada, porque às vezes o cliente está e muitas das vezes ele não está preparado para ter essa conversa, para entender que o que diferencia o produto A do produto B lá na ponta. Isso é fundamental. E aí você falou de IA, né? Inteligência artificial. Todo mundo fala disso, etc. Mas às vezes não consegue, de fato, trazer para o dia a dia. Né? E a gente vê... Aplicações práticas para trazer resultado a partir da IA. Exatamente. E aí é isso mesmo. Todo mundo fala de IA, né? O ano passado, times de futebol, Palmeiras usou pra caramba, né? Ia ser campeão brasileiro, ia ter campeão, usou tudo e não conseguiu nenhum. Mas enfim... Era só para contar. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que campeão que você de IA. Da aplicação da IA. Mas falando de IA, né? Aí um pouco como, lógico, a RAM olha esse mercado, você falou, pela dedicação, time, tudo já dá para ver que é um ponto importante. E o quanto também o Felipe, como profissional, olhando o mercado de segurança, né? O que você acha o quanto isso vai sacudir o nosso mercado ou não? O que usar? Enfim, o que você pensa sobre o movimento do mercado em relação à IA? Eu acho que... Bom, eu não sou um cara extremamente técnico, né? Mas o que eu percebo é que o discurso, às vezes, ele é muito bonito, mas a capacidade de entrega disso, ela é questionável. Vamos só pausar um pouquinho, porque o Pedro ele não queria aparecer, mas, pessoal, esse é o Pedro. Fala, Pedroca! Ele que tá sempre nos bastidores, tentou vir agachado. Não, ele deixou para trazer água agora porque ele queria. Faz parte da estratégia. Então, conseguir fazer com que a IA, de fato, gere resultado, isso fica um pouco mais embaixo. Então, a gente requer conseguir ter esse entregável, conseguir fazer com que a inteligência artificial entregue resultado, demanda capacidade de processamento, Então, até onde as empresas estão, de fato, preparadas para poder utilizar a inteligência artificial. Então, eu vou dar um exemplo, vou me arriscar tecnicamente a dar um exemplo de aplicação prática. A gente tem um pacote de compressão de imagens, né, chamado WiseStream 3, em algumas das nossas câmeras, em grande parte delas, que ele faz o processo de compressão da imagem através de inteligência artificial. Então, ele utiliza a inteligência artificial para fazer a compressão. Como isso funciona? Então,
Todos os fabricantes têm lá o seu H265 Plus, cada um dá o seu nome para o processo de compressão e tudo mais. No nosso caso, então, qual que é o conceito de compressão de imagem? Né? Eu tenho lá iframe, p-frame, né? O frame principal e secundário. Normalmente você tem um frame com a tela cheia, e os outros frames são onde você teve movimentação de pixel. Então, houve movimentação de pixel, onde houve diferença para otimizar storage, otimizar banda, tráfego de dados. E aí, ok, isso aí todo mundo faz, é o H265. Ah, Felipe, e aí você tem as variações de frames principais e secundários. Ó, cada frame principal, quantos frames secundários você tá para essa câmera estabelecer de acordo com uma cena, com a demanda daquela cena. Ela precisa de mais ou menos frames secundários. Quando a gente fala de usar a inteligência artificial para fazer a compressão, e hoje eu posso afirmar que o WiseStream 3 é a melhor ferramenta de compressão de imagem que a gente tem no mercado disponível hoje. Isso teste em vários clientes que nós fizemos com os concorrentes diretos aí. Qual é o conceito? Ele tem o iframe e preframe, o frame principal e secundário. Porém, quando há movimentação de pixel na cena, a inteligência artificial analisa e questiona: é um objeto de interesse? Porque às vezes houve uma movimentação de pixel, mas era uma árvore. Era um cachorro passando ali naquela cena. Ou seja, o pixel mexeu, era uma movimentação de iluminação, mas não é um objeto de interesse. Não é uma pessoa, não é um veículo, não é um objeto de interesse. Então, eu não vou dar relevância para esse dado. Eu não quero trazer isso para dentro do meu pacote de dados que eu vou armazenar, porque eu não tenho interesse nessa imagem. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a IA analisa a movimentação de pixel, identifica se é um objeto de interesse para saber, preciso ou não guardar isso aqui? Então, aí é o resultado prático da inteligência artificial. E mais do que isso, ela analisa a cena para entender o que a gente chama de GOV, né? Gap of Video. A quantidade de frames secundários que eu preciso. Então, eu estou com uma cena com bastante movimentação, eu aumento a quantidade de frames secundários. Eu tenho uma cena parada à noite, o escritório está fechado, ele reduz a quantidade de frames secundários, porque eu não preciso de tudo isso. E a câmera... Em vez de estar setado com um número específico lá no set, ele fica dinâmico. A própria câmera analisa a cena e faz isso de uma maneira dinâmica. Para fazer essa análise... Para conseguir rodar isso com uma inteligência artificial, o segredo é capacidade de processamento. Aí não tem jeito. Se eu tiver um processador limitado, numa cena que exige pouco, pode ser que ele funcione. Eu vou fazer uma POC aqui no seu escritório, rodou. Quando a gente vai olhar uma avenida, uma rua, um perímetro, uma cena com nível de exigência maior, o processador, se ele não for bom, ele não vai conseguir entregar. Então, a IA é um caminho sem volta. Na minha opinião pessoal, a gente... tem visto muita matéria por aí, tem contribuído em diversos aspectos da sociedade, existem os riscos inerentes a isso também, mas eu entendo que é um caminho sem volta. O ponto é saber como transformar isso em um resultado tangível e entregável. Legal, 2 insights sensacionais. Primeiro, a inteligência artificial não ia, ela vai. Pegou, né? A segunda... Você se preparou? Deixa eu fazer uma pergunta. Você se preparou para isso? Cara, tem meia hora que pensando. Mas a segunda é que o Felipe falou, não vou me arriscar tecnicamente. Pô, deu uma aula. Muito legal. E a Hanwha marcou presença no SEG Summit 2025, confirmado em 2026. Eu queria que você faça um pouquinho a experiência da Hanwha no SEG Summit. Tá. Bom, foi a segunda vez que nós estivemos no SEG Summit, né? Em 2024 a gente esteve junto com a Telcabos, nosso parceiro, distribuidor, aí, um abraço para o Dagoberto e toda a família, Renato, Rafael e o time todo. E ano passado tivemos com o stand próprio, já renovamos o stand duplo lá para 2026. Bom, pra gente, o fato de ter renovado por si só já comprova o sucesso de vendas aí. Em uma semana depois do evento, você já tinha um volume de, acho que, mais de 80% dos stands vendidos. Então, a feira, para mim, foi um sucesso. Assim, o modelo funciona muito bem. Nós que somos expositores, a gente acaba conseguindo aproveitar pouco a experiência completa para participar das palestras e tal, porque é bastante gente, volume de negócio, reunião, é dinâmico, é prático, um nível de investimento para montagem do stand coerente, porque aí quando a gente fala de grandes stands, feiras, então, no meu ponto de vista pessoal, na estratégia de vocês terem um limite ali, ó, o tamanho realmente é esse e tal, independente da capacidade financeira das empresas, isso traz uma democratização ali da divisão do espaço.
Então, foi muito importante para a Hano o Seg Summit do ano passado, será no ano que vem também. A gente fez muito negócio, conseguimos levar algumas soluções importantes. Nossa BCR, que é a Barcode Reader, né, a câmera de leitura de código base, saímos com 2 projetos do POCs, né, para projetos da feira e tal. Então, assim, foi bastante proveitoso, produtivo. Recebemos muito cliente, parceiro, enfim, sucesso, parabéns a todos vocês aí. Eu consigo imaginar talvez 50% do desafio que seja. O Thiagão tinha cabelo quando começou. O Thiago tinha cabelo parecido com o meu, né? Nós fizemos o tour lá nos camarotes ali, né? Levamos o seu reporte direto lá. Sim. Para ver a experiência como um todo, né? Porque isso é legal do Seg Summit. É o conceito de um dia e realmente não dá para atender tudo e fazer tudo no mesmo dia, né? Ou você tem que criar uma estratégia. Ou você vê o conteúdo, ou fica no camarote, ou faz relacionamento, ou vende, ou assiste os conteúdos paralelos, ou faz um pouco de cada e curte o show, né? Muitas vezes você não consegue ter... Mas o legal do conceito do evento Seg Summit é isso. É o dia inteiro de energia, de gasto, de network, e aí você termina o dia com um momento de network ali, curtindo um show. Então isso faz parte do mercado, que é o que a gente traz para o Seg Summit. E aí um ponto adicional, eu acho que a grande sacada é você tem um dia muito mais produtivo. Sim. Quando você falar de 2 dias, você fala, eu vou hoje, mas não vou amanhã, ou vou amanhã, não vou hoje, vou me preparar para ir meio período em cada dia. Então você não tem uma capacidade produtiva da feira full. Quando você fala, é hoje, não tem outro dia. Então fica mais fácil para as pessoas organizarem agenda, viagem. Cara, é o dia todo, vou chegar cedo para não pegar Nacional de Profissionais de Segurança, é o dia. Esse é um feedback que a gente recebe dos gestores, né? Essa condição de falar, eu vou encontrar todo mundo lá, porque esse é o dia, né? Que ele tira da agenda especificamente para aquilo. Exatamente. Então, acho que o segredo tá aí. Não planeje em 2 dias no futuro. Mantenha a receita funcionou. Deu certo. Legal, muito bom. E que dia que é, Cristian Visual? 21 de outubro. Dia 21 de outubro. No Distrito AMB, esse ano teremos show de encerramento com Paralamas de Sucesso. Já são 196 expositores. Muito legal. E reta final, estamos nos últimos lugares. Se quiser ser expositor, ainda dá tempo. Na verdade, a hora que estamos com o vídeo no ar, não sei mais se dá, mas já entra em contato comigo. Olha aí, meu amigo. Mas tem diversas outras formas. Mas já abrimos 2027. Tem muito produto bacana dentro do Seg Summit, né? Outras ações, experiências que faz muito auditórios simultâneos. Auditório. Você quer da feira, né? Acho que isso é legal. A feira a gente chama da área expo do evento. Mas tem muita geração de conteúdo. Eu acho que esse é um ponto bem bacana. O Encontro Nacional das Centrais de Monitoramento. 2023 são mais de 6 auditórios. E vai ter o Sections. Explica o que é o Sections. Seg Summit Sections. A gente tem áreas onde temos talks de 20 minutos, onde os players, e aí pode ser expositor, pode ser gestor, consultor, trazendo ali um momento de palco, de voz para as suas soluções, para o seu mercado, para o seu público. Quer dizer, a gente está dando esse espaço que é novidade para 2026, primeira edição que vamos ter, porque no palco principal a voz é do cliente, né? É do gestor. E a gente conseguiu idealizar esse conceito também de dar voz, dar palco para os nossos parceiros de negócios. Expositores. E a Hano Vision estará lá. Encontramos vocês em 2026. 21 de outubro, quarta-feira, 2026, Distrito AMB, Seg Summit. 3ª edição, hein? Muito bom. Tamo junto. Muito bom. Boa. Felipe, você falou, né, da Hanwha, Coreia, empresa grande. Como lá fora a galera enxerga o Brasil, o mercado brasileiro, né? Olhando segurança. Quanto isso, né, é um peso, é responsabilidade, ou quanto... Não, de repente não é... Como que... Isso é interessante, como uma empresa multinacional, você trazer como uma empresa multinacional olha para o mercado brasileiro. Eu posso falar como Hano e como o mercado de segurança de forma geral, né? Até pela experiência de mercado. Quando a gente olha, vou começar falando de dentro de casa, como Hano, Latam, quando a gente olha Latinoamérica, o Brasil para Hano
é a bola da vez. Então, hoje são 5 diretorias regionais, a Rano Latam, então eu tenho NOLA, SOLA, Caribe, Centro-América, México e Brasil. México e Brasil são considerados regiões também pela extensão territorial. Hoje o México é o nosso maior região em volume de negócio. Agora, o que a gente tem maior potencial de crescimento é o Brasil. Então, a Rano olha para o Brasil como o maior potencial de crescimento da região. Nas outras regiões, onde a gente, em alguns lugares, nós já somos líderes de mercado, em outros segundo, até terceiro, mas a diferença, quando a gente fala de volume de negócio, ela é limitada. O Brasil, pela dimensão territorial, pela capacidade, pela oportunidade de negócio, ele é a bola da vez, é onde existe o grande potencial. Por isso dos investimentos. Por isso que a gente teve a abertura do HANA Vision, do Height aqui, HANA Innovation Technology Experience, por isso da contratação dos profissionais renomados, por isso de todo esse investimento, que é um investimento de médio e longo prazo, por conta do olhar. Então, falando em Latinoamérica, o Brasil é a bola da vez para a Rano, onde a gente está tendo os olhares mais fixos. Nós tivemos nosso presidente aqui, que é o CIAGE, o nosso vice-presidente Latam, que é o Bruno Bion, ele tem vindo bimestralmente ao Brasil, com agendas, visitando clientes, por conta desse, e essa agenda permanecerá para 26, para essa proximidade com os clientes. Quando a gente olha globalmente, aí muda um pouco o cenário, porque Estados Unidos, a parte de América, o volume de negócio é muito grande. E aí de novo, não só para a Rano, para o mercado de segurança como um todo. Então, o que os Estados Unidos faz num mês, a gente faz na Latinoamérica toda junta no ano. Então, o volume é absurdo nos Estados Unidos. E quando você olha como corporação, então até a gente teve mudanças hierárquicas importantes na estrutura da companhia global, por conta, por exemplo, da mudança de taxação do Trump e das políticas de taxação. Ou seja, o mercado norte-americano significa mais de metade do volume da Rano no mundo. Tá? Então, cara, vamos dar foco agora aqui só nos Estados Unidos, vamos olhar para cá por conta do nível de importância desse mercado. Então, o Brasil é a bola da vez para a Latinoamérica, mas quando a gente olha globalmente, Estados Unidos, ele ainda chama atenção pelo volume de negócio. Ortiz, a gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio. Queria que você deixasse uma mensagem para quem faz parte da nossa audiência. Tá bom, acho que... Fala para qual câmera aqui? Não, ele já cortou. O bicho tá ansioso hoje. É porque eu sei uma novidade, mas o Ortiz tem um grande evento hoje de encerramento, por isso que a gente não tem muito tempo. Eu acho que nós temos tempo. Vamos ver. Temos mais um pouquinho. Quebrou, Cris. Tá tranquilo. Ele tá gostando da brincadeira aí, ó. Tá gostando. Café com segurança na casa dele. Então, eu vou pegar as minhas perguntas. LGPD. O cara do comercial, você não pode dar voz pro comercial. Não para nunca mais. Não, só fazendo um parênteses para você começar. A gente vê assim, Ortiz, a sua trajetória, mas esse seu planejamento estratégico mostra muito o seu crescimento como líder, né? Que você criou equipe, compartilhou estratégias, envolveu os parceiros, então a gente sabe da abrangência da RAM, mas nem todos da nossa audiência sabem a magnitude global de vocês, né? Então esses dados que você trouxe, esse planejamento é muito bacana e é parte da sua liderança. Valeu pelo reconhecimento aí, Tiagão. Eu vou tentar juntar as duas questões, tá? Para responder. Eu acho que o primeiro recado para o mercado, como forma de... Já falo para qual câmera aqui? Para o nosso público, aquela lá. O primeiro recado vocês verão cada vez mais a Rano Vision, porque, como eu disse, o Brasil é a bola da vez, os investimentos serão feitos aqui, a companhia acredita muito no mercado e a gente vai estar cada vez mais presente, trazendo tecnologia. O meu desafio como líder foi criar um plano consistente de negócio, de médio e longo prazo, trazer pessoas qualificadas para atender o mercado. A Rano tem solução, a Rano tem produto, a Rano é uma grande companhia, o que ela precisava era uma estrutura, uma base sólida para poder ir para o mercado. A gente já mostrou isso em 2025 e a gente vai fazer isso cada vez mais em 2026, 2027. De novo, é um plano, não é uma corrida de 100 metros, a gente está falando de uma maratona, né? Posicionar a companhia como líder no mercado high-end, a gente está falando de step by step, de maneira sólida, consciente,
planejamento e trazendo gente competente. Eu falei tecnicamente, me arrisquei aqui tecnicamente, uma das únicas coisas que eu sei explicar bem, mas eu tenho engenheiros que entendem da parte de tecnologia muito mais do que eu, tenho um time comercial que vende muito melhor do que o Felipe, tenho um time de distribuição muito melhor do que o Felipe. Então, montar uma equipe capacitada, qualificada para atender o mercado é o meu grande desafio. Manter essas pessoas aqui, dedicadas, motivadas, e a gente tem feito isso, graças a Deus, bem, o time está atendendo, o mercado tem respondido. A gente fez uma pesquisa recente com a nossa base de integradores e o índice de satisfação ele supera 95% assim, do atendimento comercial, da engenharia, da Hanwha como companhia como um todo. O que eu acredito que o cliente final, que as empresas, os integradores, como recado para o mercado? A Hanwha é uma empresa de tecnologia. A Hanwha é uma empresa que olha para o mercado, entende as demandas do mercado e traz tecnologia. Então, e a gente tem feito isso, de novo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem um cronograma, um planejamento de crescimento muito estruturado e verticalizado para fazer bem aquilo que a gente está se predispondo. Então, se você é uma empresa hoje, ou um integrador que atende o mercado de óleo e gás, de energia, de mineração, de logística, centros logísticos, de governo, você é o nosso potencial cliente. A Hanwha está dedicada a esses mercados. A Hanwha está trazendo tecnologia, tem aqui no showroom, a gente vai mostrar alguma coisinha aqui. A gente tem recebido muito cliente para se posicionar em verticais específicas com soluções funcionais, que entregam resultado. Então, qual é a nossa satisfação? A gente tem um crescimento gigantesco na nossa carteira de clientes esse ano, e o cliente satisfeito. Tivemos vários feedbacks positivos de entregável. O cliente percebe o valor da solução na ponta. Então, o recado tragam o seu problema que a gente vai tentar encontrar uma solução. Seja diretamente com uma solução da Hanwha, seja integrando soluções com radar, fibra sensora, gerador de neblina, com qualquer outra solução dos nossos parceiros de negócio dentro da cadeia, mas a gente olha para o cliente com um olhar consultivo, né? Isso está meio clichê de falar, mas com o olhar de que o problema do cliente é o nosso problema. E aí a gente tem se preparado cada vez mais para essas verticais específicas aí, estruturado os nossos integradores, treinado os nossos integradores, fazendo certificação, falando mais de tecnologia, nos preparado como profissionais para poder atender esse mercado de maneira muito sólida, consistente, daí para frente. Quem quiser entrar em contato com a Hanwha, faz como? Pode falar com o Felipe Ortiz, pode falar com qualquer um dos nossos membros comerciais, pode procurar o CT e falar. CT Hub, isso. Abertos lá. Temos o nosso site, você vai achar Hanwha Vision no Brasil, vários contatos aí disponíveis online, tem no site da companhia, enfim. A gente está aqui para atender os nossos parceiros do mercado da melhor maneira. Muito bom. E se você ainda não está seguindo o Café com Segurança, clica agora, não custa nada. Nada. Senta o dedo no like, compartilha e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Segue a gente no Instagram. Segue. @CTHubOficial e @SegSummitOficial também. Boa. Além dos nossos pessoais, Christian Visval. @Christian Visval. Thiago Pavani, CT Hub Oficial. @Adalberto Benhaja. E @Engie Kleber Reis, com K. E tem o Passo Gigante Oficial também. Tem do livro. Você acha que não? Eu fui o primeiro a me inscrever para receber o... Isso que é coragem. Teve a coragem de ser o primeiro. E se inscrever. Filipão, super obrigado mais uma vez por recepcionar a gente nesse espaço muito bacana. Parabéns pelo espaço. Para o mercado, tá muito parabéns. legal mesmo. Está muito legal. E uma honra a gente começar esse ano de 2026. Eu só, antes de finalizar, Cris, temos uma agenda já divulgada da revista de eventos do ano inteiro? Temos, até pego agora. Quem sabe falha ao vivo. A gente começa Arenas em fevereiro, dia 25 de fevereiro, Santos. Depois vamos para Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Joinville, Seg Summit em outubro e Goiânia em novembro. E agora do CT? Que estão com o Thiago. Tá comigo. 28 agora de janeiro, a vertical de condomínios e administradores de condomínios, que para os parceiros do CT algumas soluções é bastante pertinente. Em março nós temos a vertical de transporte e logística, abril varejo. Nós temos um evento de portos e infraestrutura crítica em Santos, em março.
E em julho temos mais uma vertical. Que vai ser boa demais. Vai ser boa demais, dentro do CT Hub. E é isso aí, dia 21 de outubro, Seg Summit. Boa! Fechou, senhores. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Valeu! Valeu. Tá bom, obrigado.